Olá, tudo bem? Aqui é seu amigo, evangelista e escritor Samuel Teodoro. Hoje nós iremos abordar a lição de número 5. Exatamente, lição de número 5 que diz no seu título: O juízo contra Sodoma e Gomorra. Foi um juízo aí muito severo, por que não se dizer? Foi um juízo na qual o Senhor Deus já havia antecedido, enviado os seus santos homens, os seus profetas, por que não se dizer, enviado o mensageiro, mas não ouvindo, não dando crédito e não querendo mudar, Deus desceu aquilo que ele já havia predito, o juízo. E quando ele desceu o juízo, foi irrevogável a partir daquela sentença que Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra. Vamos ao texto áureo que diz o seguinte: Disse mais: Ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10. E disse: Não a destruirei por amor dos 10. Está lá em Gênesis, capítulo 18, versículo 32. Aqui é um embate na qual Abraão ele está falando com Deus. Começou com 50 e acabou com 10. Nós sabemos muito bem que na numerologia bíblica, nos números, o 10 é o número da exatidão e da perfeição humana. Então, Abraão chegou até 10, mas nós sabemos muito bem que saiu apenas de Sodoma Ló, a sua esposa e suas duas filhas, sem ainda os seus genros. Por quê? Porque nós vamos ver e nós vimos que os genros de Ló riram dele quando Ló falou sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Sabendo disso, saiu somente Ló, a sua esposa e suas duas filhas de Sodoma, porque Deus falou que iria destruir aquela terra. Verdade prática vai dizer o seguinte: Deus é misericordioso e dá tempo para o arrependimento, mas quando o homem não quer, seu juízo é sem misericórdia. Glória a Deus. Aqui tem a leitura bíblica em classe, que está em Gênesis, capítulo 18, do versículo 23 ao versículo 32. Temos também a introdução, temos o primeiro tópico que vai dizer: os anjos visitam Abraão, e nós vamos ficar com o primeiro tópico, mas o subtópico 2 que vai dizer o seguinte: a hospitalidade de Abraão. O patriarca vai até a tenda de Sara e pede que ela amasse o pão. E ele mesmo corre até o curral, escolhe uma vitela e ordena que seja preparada. Precisamos aprender com Abraão a arte da hospitalidade, algo que parece estar esquecido nos dias atuais. Ser bem recebido é muito bom, mas receber o próximo com hospitalidade é ainda muito melhor. Abraão ele foi hospitaleiro para com os anjos do Senhor. Para com os anjos, nós vamos ver aqui mais adiante, falando precisamente sobre esses dois mensageiros. Eles não vieram com asas, não vieram com asinhas voando, parou assim no terreno de Abraão e falou: nós somos os anjos de Deus que veio aqui falar sobre o anúncio da destruição destas cidades. Não veio voando com asas, não veio, nos ares como pássaro, não veio com formação, como está escrito lá, em forma de cavalo, forma de boi, forma de, usando formas animalescas. Não. Não veio como nós conhecemos na Bíblia, falando dos anjos que têm vários olhos diante do seu corpo, o seu rosto divide em 4 partes. Não. Eles vieram com o formato e com a forma de servos, de homens, pessoas. Mas Abraão, ele de cara, ele já percebeu que aqueles dois homens eram diferentes. Eram dois homens mensageiros da parte de Deus.
E Abraão, ele foi hospitaleiro. Temos que aprender, por que não se dizer, a arte da hospitalidade. Porque recebe bem, você vai ter muitas vezes, às vezes, aquele que você recebeu. Mas, às vezes, quando recebe mal, aquele que veio ao seu encontro, você às vezes só recebe ele uma vez, nunca mais. E nós vemos isso aí até no meio da eclésia, da igreja, pessoas que vai visitar algumas igrejas e vai uma vez só, não foi recebido de forma boa, coerente, bem receptiva, volta só aquela vez e nunca mais retorna. Temos que ter a arte da hospitalidade, como Abraão, ele recebeu bem os mensageiros que veio anunciar a destruição de Sodoma e Gomorra e também falar sobre que Abraão iria ter filhos. E algo imprescindível aconteceu com Sara. Vamos ler aqui o subtópico 3 do tópico 1 ainda, que vai dizer: ao ouvir que seria um filho, Sara riu. Ela não riu de Deus, mas certamente da condição física. Mas o Senhor lembra a Sara que não há nada demasiadamente difícil para ele. Gênesis capítulo 18 e o versículo número 4 vai dizer isso daí. Sara, ela riu, como eu falo, como ser humano, como uma pessoa que estava vendo a sua condição física, por que não se dizer? Porque Sara aqui, meus amados irmãos, ela já estava com aproximadamente 89 anos, quando concebeu, 90 anos, Abraão com 99 anos. Então nós estamos falando aí de dois idosos que está prestes a conceder e a concretizar a maior de todas as promessas que Deus prometeu a esses dois homens, esse casal de velhos agora. Um filho é algo impossível aos seres humanos de acontecer. Eu falo para você que só teve uma vez que aconteceu isso. Foi Abraão e Sara. Nunca mais aconteceu. Eu nunca vi uma mulher de 89 anos, 90 anos conceber filhos. Eu, Samuel, nunca vi. Se você conhece, se você tem mais idade do que eu, você conhece uma pessoa que tem 90 anos e concebeu um filho de uma forma natural com o seu parceiro que também tem 90 anos ali, ou 100 anos, eu estou prestes ainda a ver. Eu nunca vi. Por isso, meu amigo, isso aqui é algo muito glorioso, é algo esplêndido. Está na casa dos sobrenaturais, está nas casas dos sobrenaturais que Deus executa aos seres humanos e usando os seres humanos, por que não se dizer? Muito bem. Sara riu, como seres humanos, eu acabei de dizer. Casal de velhos, como pode? Deu risada. Mas ela foi repreendida e falou: para Deus não há nada impossível. Tópico 2 vai dizer: Deus anuncia seus planos a Abraão. Subtópico 2 do tópico 2 vai dizer o seguinte: o pecado leva à destruição. O pecado leva à destruição. Muito bem. O texto de Gênesis 18 mostra que o Senhor revelou a Abraão o seu plano de destruir Sodoma e Gomorra. O salmista ensina que Deus revela seus planos para os fiéis. O problema é que muitas vezes não estamos dispostos a ouvir ao Senhor. Salmos 25:14. Meu amigo, tem um texto na Bíblia que vai dizer que Deus não fará nada a não ser antes de revelar aos seus profetas na terra. Então, sabendo disso, Deus vai até Abraão e anuncia de antemão que haveria de acontecer com aquelas duas cidades. E Abraão, logicamente, ele é um intercessor de Ló, que é o seu sobrinho. Ele fala assim: eu tenho um sobrinho na qual, antes mesmo de acontecer isso aí, ele escolheu para ir para lá, porque ele avistou aquela cidade, viu que era bonita, que era cheia de árvores, cheia de coisas lindas, e ele avistou aquela cidade, ele procurou aquela cidade, por isso eu intercedo em favor dele, que não destrua 50. Aí Deus falou: não, 40 também não. 30 também não, mas mais uma vez, e 10 também não. Mas nós vemos que não tinha nem 10 ali, mas Deus, ele cumpriu aquilo que Abraão queria. Abraão queria o quê? A salvação do seu sobrinho.
Então Deus chega para Abraão e diz: eu não vou destruir. E nós vimos aqui, meu amigo e minha amiga que está ouvindo, o poder da intercessão. Como pode, né? Nós vemos que a obra missionária não caminha só, não. Tem aqueles que levam a palavra de Deus aos campos, eles vão andando, chorando, e esses são os físicos que vão fisicamente, que vão até o campo missionário, que vão até a sua redondeza, porque não se dizer que porque onde você mora é um campo de missão, é um campo missionário de evangelismo, é onde você mora. Pode ser também. Você que é um evangelista de bairro aí, você é um missionário. Muito bem. Não é de carteirinha, estou querendo dizer aqui, mas você está fazendo um trabalho missionário. Muito bem. Então, temos missionários que vão a pé, que vão chorando, vão levando a palavra de Deus, anunciando. Muito bem, tem esses. Vão fazendo trabalhos sociais, tem esses. Mas tem aqueles também que vai através da oferta. Muito bem. Esses que metem a mão no bolso e fala: toma o dinheiro aqui para sustentar o missionário, vamos lá comprar uma cesta básica, comprar algo para ele ir, preparar o lugar lá para onde ele vai ser recebido, uma congregação. Vamos meter a mão no bolso e vamos construir esse lugar. Mas nós temos também os intercessores, e esse era Abraão. Os intercessores, aqueles que não vão, aqueles que não têm a parte monetária, mas aqueles que clamam, que ora, pede proteção, que está ali toda a noite falando com Deus em favor daquele que está em campo missionário. E Deus, ele pega e ouve a oração, ouve a intercessão deste homem chamado Abraão. Eu estou falando de Abraão. E Deus ouviu a intercessão de Abraão. Por isso, Deus envia os anjos para tirar Abraão de Sodoma. E nós vemos aqui no ato da intercessão que Abraão, ele intercede, mas quem vai são os dois mensageiros, são os anjos de Deus. E quando aqueles dois anjos são recebidos, eu estou falando de forma humana também, não é que desceu com asinha, desceu com formas de vários olhos, com forma resplandecente, não, foi como nós, de forma teofônica, por que não se dizer, você que estudou teologia, você sabe, quando Deus aparece aos homens de forma que ele pode ser compreendido aos olhos humanos. Muito bem. E ele chegando lá, nós vimos aqui no terceiro subtópico, ainda do tópico 2, que os anjos eles foram mal recebidos nas cidades. A Bíblia nos diz que eles pegaram e falaram para Ló para que jogassem aqueles anjos para fora, para poder, por que não se dizer, cometer atos libidinosos contra aqueles dois homens. Mas diz a palavra de Deus que os anjos de Deus, mesmo eles estando ali de uma forma natural, compreensível aos olhos de Ló e de sua família, eles feriram toda aquela cidade, e não era pouco, toda aquela cidade de cegueira mesmo, meu amigo. Ficaram cegos, não sabia para onde estava indo, não sabia para onde estava vindo, não enxergava um palmo à sua frente. Por quê? Porque Deus, ele não deixa escarnecer e ele também não deixa se escarnecer. Ele não é escarnecido jamais. Estes dois homens, eles foram lá livrar Ló e mesmo assim quase queriam cometer algo insano contra a vida daqueles homens, daqueles dois anjos ali. Não homens de forma, como nós conhecemos, tricotômico, mas anjos foram enviados em forma humana ali. Mas Deus feriu toda aquela cidade de cegueira. E Ló, logicamente, aproveitou aquela oportunidade, saiu rapidamente com a sua família, com a sua esposa e suas duas filhas. Os genros riram, não quiseram saber, desacreditando, ficaram para pagar. E o que aconteceu? Logo após a saída de Ló, sua esposa e suas filhas, a Bíblia nos diz agora no tópico 3 o que aconteceu. Vamos ver lá, tópico 3, subtópico 1, vai dizer o seguinte: depois da destruição da humanidade na época de Noé, por causa da corrupção geral do ser humano, está lá em Gênesis capítulo 6 e capítulo 7, a destruição de Sodoma e Gomorra nas campinas do Jordão foi o fato mais marcante e tornou-se referência e alerta da parte de Deus para toda a humanidade. Não podemos nos esquecer de que o Eterno é amor, mas também é justiça. Ele é fogo consumidor. Ele é amor, mas é justiça, meu amigo.
Às vezes as pessoas brincam, né, com as coisas de Deus. Eu fico vendo as pessoas zombarem, brincarem com as coisas de Deus. Sim, podem zombarem, podem brincarem. Enquanto Deus está dando oportunidade para os arrepender, para vos arrepender. E Deus vai dando a oportunidade, vai dando, mas chega um momento que Deus ele fala: chega, acabou. Não tem mais oportunidade. Quando Deus fala chega, acabou, eu estou falando exatamente que chegou o fim, acabou. A linha foi até ali, não tem mais para onde ir. E o que acontece? O que acontece é que Deus desce a justiça. E Deus, ele é amor, mas ele é justiça. Ele é tão justiça, mas tão justiça, que ele deu a oportunidade até mesmo para esse povo se arrepender. Por quê? Porque quando Jó chegou lá nessa cidade de Sodoma, Ló era um homem piedoso, era um homem que prestava culto a Deus. Ele veio de uma linhagem, por que não se dizer, uma linhagem de homem de Deus, de família de Deus. Mas o que acontece? Mesmo eles estando ali, mesmo Ló sendo até um juiz daquela cidade, porque dá-se a entender que ele foi até como um juiz daquele lugar, o que aconteceu foi que eles não foram bens recebidos na forma de homens e mulheres de Deus, como seguidores, como a ser seguidos. Não. Aquela cidade continuou do jeito que era, mesmo com Ló lá, mesmo com a família dele lá. Mas o que aconteceu foi que Deus, ele antecedeu e falou que iria destruir aquele lugar, mas ele tirou aquela família de intercessores, por que não se dizer, que intercederam para aquele lugar, foram bênçãos para aquele lugar, e através da intercessão do seu tio chamado Abraão, Deus tirou eles de lá. Mas Deus, ele é amor, meu amigo, mas ele também é justiça, e ele é tão justiça que ele criou o céu, mas ele criou também o inferno. E não é eu que vou jogar você lá, não é o pastor, o bispo, o ancião, o profeta, o professor. Não, 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 não. Ninguém vai jogar ninguém no inferno. Quem vai para lá são aqueles que escolherem com as suas próprias escolhas a ir para lá. Deus só vai julgar. Deus deu o poder para Jesus Cristo de julgar. Naquele dia, diz a palavra de Deus, que quando vai se abrir o grande trono branco, aonde vai estar os vivos, os mortos de todas as épocas, ali Deus vai julgar um após um, mas foram as suas escolhas que levaram e que vão levar muitos, infelizmente, a condenação eterna. Por quê? Porque Deus, ele dá oportunidades aos seres humanos a se arrepender. Enquanto a vida, diz a palavra de Deus aqui na terra, rege essa lei, enquanto a vida, há esperança. Rege essa lei salvífica, enquanto a vida, há esperança. Após a morte, segue o que você escolheu, segue o seu juízo. Escolhestes bem, escolhestes a vida, vivereis. Mas escolhestes as coisas que não é de Deus, morrereis, para a condenação e para a condenação eterna. Muito bem. Assim aconteceu com Nínive também. Nós vemos lá que quando Jonas chega naquela cidade de Nínive, ele prega, e a Bíblia nos diz que todos os ninivitas se converteram. Estou falando todos, porque o rei daquele lugar, o governador daquele lugar, ele apregoou um jejum geral de todos que vieram a se dobrar perante o Deus que Jonas estava pregando. Mas diz a palavra de Deus no livro do profeta Naum, que Nínive foi destruído. Por quê? Porque aproximadamente 150 anos depois do ato da pregação de Jonas, levantou-se uma geração corrupta, uma geração abstinada também pelos prazeres, uma geração incrédula, uma geração sem amor para o próximo, sem afeição, uma geração como os ninivitas na época de Jonas, antes do arrependimento. E diz a palavra de Deus que Deus desceu a sentença naquele lugar, destruiu Nínive. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que ele não é homem para que minta, e muito menos filho do homem para que se arrependa, meu amigo e minha amiga. Se ele falou, ele cumpre. E ele cumpre o que, Samuel? Na íntegra, sem uma vírgula faltando. Então, meu amigo, que nós devemos estar atentos à salvação salvífica. Por quê? Porque agora, meu amigo, a salvação é pela graça.
graça. Mas um dia essa graça vai se encerrar e essa porta vai se fechar. E aonde eu vou lhe dizer agora, aonde você quer passar a sua eternidade? Junto com Deus ou longe de Deus? A escolha é sua. Escolha para viver. Se escolher mal, escolher as coisas serão pelas suas próprias e pelas suas próprias consequências das suas escolhas. Diz assim no terceiro tópico, subtópico 2, uma catástrofe sem igual. Não sabemos quantas pessoas habitavam em Sodoma e Gomorra. Provavelmente havia um número elevado de habitantes, mas o exemplo do que ocorreu com o povo do dilúvio, quando Noé e sua família, 8 pessoas sobreviveram à destruição, também poucas foram salvas aqui. Ló, sua esposa, suas 2 filhas, os genros zombaram de Ló e infelizmente não foram salvos. Terceiro subtópico, transformada em estátua de sal. Quem foi? Agora vamos falar da estátua de sal, chamada esposa de Ló, porque aqui não fala nem o nome da mulher. Infelizmente, a esposa de Ló não seguiu a orientação dos anjos para não olhar para trás. Ela olhou talvez para ver as cidades queimando e ficou convertida em estátua de sal. Gênesis 19, 26. Lembremos de que a esposa de Ló não foi alcançada pelo fogo. Não foi alcançada. O fogo não pegou ela, não foi assim. Mas pereceu pela desobediência ao olhar para trás. Como servos de Deus, não devemos olhar para trás, mas para as coisas que são de cima. Diz a Bíblia Sagrada. Aqui a palavra de Deus nos diz que a esposa de Ló, naquela saída, abruptamente, rapidamente, porque os anjos, diz a palavra de Deus, que apressaram os passos, porque Deus falou e Deus cumpriu mesmo. Deus não tem esse negócio de falar e eu acho. Por isso que eu prezo muito pela profecia, mas a profecia da verdade, não a profecia da mentira, porque tem a profecia do coração do homem, tem a profecia diabólica, e tem a profecia de Deus. A profecia de Deus 100% acontece. A profecia diabólica não é de Deus, não vai acontecer. A profecia do homem às vezes acontece, por causa do coração do homem, às vezes acontece. Mas, meu amigo, a melhor é a profecia quando vem da parte de Deus. Por quê? Porque se cumpre, é Deus falando. A do diabólica nunca vai se cumprir, porque isso aí é para enganar mesmo. Às vezes se cumpre para enganar o coração dos seres humanos. Agora, a humana, às vezes se cumpre. Por quê? Porque como aconteceu com Davi, a Bíblia nos diz que o profeta chegou até ele, Natã, falou, construa o templo. E ele ia lá e iria construir. Mas Deus falou, não vai construir, porque as suas mãos estão sujas e você não vai construir, mas o teu sucessor será o construtor, que será o seu próprio filho. Não, fique tranquilo, que é a sua geração mesmo que vai construir. Então, nós vemos ali que algo aconteceu. Mas coisa triste é quando olhamos para trás. E Deus falou para essa mulher não olhar para trás. Falou para Ló, não olhe para trás. Falou até para as filhas de Ló, não olhe para trás. As filhas de Ló não olharam para trás. Ló também não olhou para trás, mas a esposa olhou. E diz a palavra de Deus, pelo ato da desobediência, ela se tornou em estátua de sal. É um alerta para nós. Que Deus ele tem reservado para todos nós. É a bênção e a bênção maior que nós temos o direito. A bênção da salvação eterna, meu amigo. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, aqueles que deixam Jesus, é isso que a palavra quer dizer aqui. Aqueles que deixam Jesus, não quer saber de Jesus, olham para trás e procuram as coisas que antes eles faziam, queriam e praticavam, agora eles querem comer novamente o que eles praticavam e olham para trás. Diz a palavra de Deus que não herdarão, se tornarão como se fossem estátuas de sal. Por quê? Porque não vão herdar a vida eterna, vão ficar como uma estátua de sal. Porque a Bíblia, ela não é duas, não é retrógrada, não é também desatualizada, não. A Bíblia não tem 2 linhas de verdades, não. A Bíblia é uma só. Meu amigo, e ela diz que não devemos olhar para trás, devemos não renunciar à nossa cruz, devemos nunca pensar em retroagir, voltar a praticar ou fazer as práticas imorais que muitas das vezes praticávamos antes de conhecer a Jesus, não. A partir do seu nascimento, o que é o nascimento? A partir do momento que você aceitou a Jesus Cristo, está seguindo a Jesus, é daqui para cima. Não é para olhar para trás, meu amigo. Então, que Deus possa te abençoar. Que nós venhamos estar aí olhando para Jesus Cristo e aprender com essa lição.
que o juízo de Deus, ele é iminente. Pode ser que seja iminente, mas ele tem sempre um aqui na terra para nos avisar. E Deus é misericordioso e dá tempo para o arrependimento. Mas quando o homem, quando o ser humano não quer, seu juízo é sem misericórdia. Meu amigo, eu vou clamar até por misericórdia por nós. Por quê? Porque se não fosse as misericórdias de Deus, meu amigo, que seríamos de nós? Que Deus te abençoe, meu amigo. Que você venha ter uma excelente lição e que a graça de Deus, que as misericórdias, que o amor de Deus te alcance em nome de Jesus. E se você não é cristão, aceite a Jesus Cristo, que Jesus ele tem um plano especial de salvação para a sua vida. Deus abençoe.